fazendo essa revisão tradicional aqui, todas as terças, às 9. O tema de hoje é um tema muito, muito bacana. E o legal é que coincide aí com o cronograma do extensivo, né? Semana que vem a gente vai começar a parte de tumores oculares, então vocês já vão pegando aí as dicas para a aula que vai ser um pouco mais específica, né? Mas aqui a gente vai fazer uma revisão bacana, vocês vão ter uma boa visão geral aí de alguns tumores. Vou chamar aqui o professor Bernardo. Uma presença ilustre aí do Retinography, né, o Ricardo? Obrigado pela presença, Ricardo. Quem dera eu ensinar você, rapaz, que isso? Você que ensina a gente, né, Bernardo? O Ricardo está aí prestigiando a live. Vai aprender tumores oculares hoje? Ah, isso aí, grande parceiro, grande amigo nosso aí, cara muito bacana. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Com Bom, boa noite certeza. aí a todos. Hoje é um dia especial também, né, Dani? Porque saiu Isso, a bonificação do muito CBO para bom. quem fez o teste do progresso no ano passado, né? Então gerou aquele burburinho, muitos alunos mandando mensagem falando que conseguiram a bonificação. Para essas pessoas, parabéns, né? Um bom passo dado aí rumo à aprovação. Por outro lado, não dá para relaxar por várias razões, e uma delas é aquela razão que a gente até discutiu no grupo de Telegram hoje, né? De que é necessário você obter 60% em cada uma das três provas. Então, esse critério se mantém, né? Os 10% vão ajudar muito aquelas pessoas que, porventura, pegaram de 60%, mas não conseguiram a média superior a 65, né? Porque são os Exato. dois critérios para ser aprovados no CBO. Acaba que para essas pessoas, digamos aí que a média passa a ser 60%. Conseguiu Exato. 60% conseguiu 60% nas três Exatamente. provas, ela está aprovada. Você ganha Porque 10% aí acima de ela 60, dá vai 66. Perfeito. 66. Então essas pessoas deram um bom passo, cara, porque é bem relevante, é um percentual bem relevante. Para aquelas pessoas que porventura não conseguiram, segue o plano. Normal. É como sempre foi. Então, assim, vamos seguir o jogo, vamos continuar firme na preparação, porque é plenamente factível obter 65%, Sim, né? com Então, assim, vamos certeza. junto. E tem muito tempo ainda, né, Bernardo? Tem muito tempo. A gente sempre insiste nessa tecla porque é real. Tem muito tempo, né? Você começando aí sua preparação agora, claro, não dá mais para brincar, né? Mas com disciplina, dedicação diária, você chega lá. Isso é sem dúvidas. A gente conhece inúmeras histórias de alunos que atingiram sucesso, que tiveram dificuldades, porque nem sempre as coisas vão ser como a gente quer, né? Cada um tem seus problemas do dia a dia. E a gente acaba recebendo histórias de muitos e muitos alunos. Isso é bem bacana. E a gente vê a vitória desse pessoal. Então, a gente sabe que é possível, cara. É possível. Se você está desanimado, se anima aí. E vem com a gente aqui nas terças, que a gente está aqui para ajudar nesse momento de revisão, né, Bernardo? É isso aí. Se porventura alguém tiver alguma dúvida em questão sobre essa questão da bonificação, pode mandar mensagem aí para a gente, pode mandar mensagem na live que a gente troca uma ideia. Basicamente, né, recebeu a bonificação aquelas pessoas que ficaram do percentil 40 para frente. Né? Para quem não lembra dessa questão de percentil, significa você estar entre os 60% melhores, né, do R2, no caso. Para obter essa bonificação, foi necessário tirar uma nota de 4,87. Eu acredito que essa nota, assim, 4,87, que não é uma nota assim tão alta, ela também reflete um pouco o grau de dificuldade da prova de Sim, 2023, que foi um pouco fora da curva. Acredito que se a gente acreditar que as coisas tendem a retornar para a média, né? Existe essa teoria, né, de que tudo tende a voltar para a média. Então, assim, muito provavelmente esses percentuais para se conseguir a bonificação tendem a aumentar, a meu ver, tá? Porque a prova foi realmente bem difícil, né? Então, quem está aí foi até bastante alvo de perguntas na caixinha na última semana, né? Então, se eu sou R1, se eu sou R2, o que eu tenho que mirar? Cara, mira 60, 65%, sabe? Que aí você vai estar bem tranquilo
e a chance de você depois chegar no R3 bem folgado é bem boa, né? Então, acho que seria um bom alvo mirar ali 60%, 65% no R1 e no R2 para conseguir essa bonificação. Com certeza, Bernardo, eu concordo. Eu acho que o pessoal já entrou aí, né? 21h06, já deu tempo da galera entrar. Mandem aí para a turma o convite. Hoje o tema é um tema especial. Inclusive, casa bastante que eu estava falando, Bernardo, com o cronograma do extensivo, que semana que vem começa, né? Os tumores oculares. Né? E também com uma ação muito grande que foi feita aí pela SBOP, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em conjunto com o Thiago Leifert, né? Sobre a conscientização a respeito do retinoblastoma, né? Que é um dos tumores que a gente acaba estudando também no curso, que é muito importante. É um dos temas de hoje. A gente vai discutir um pouquinho sobre retinoblastoma. A conscientização da população é muito importante, bem como também adquirir esse conhecimento, né? Conhecimento médico mais específico. Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho a respeito desse tema com os alunos e também um pouco sobre as facomatoses, né, Bernardo? Que você vai discutir essa parte de facomatose com eles, né? Vamos mergulhar no retinoblastoma, que eu acho que é um tema muito importante, está super em alta por essas razões que você mencionou, essa questão toda que o Thiago Leifert fez um papel bacana de trazer luz a esse tema para a população geral. Né? Nós, oftalmologistas, já temos assim, né, a real noção da gravidade da doença, da importância de um diagnóstico precoce, mas a população geral muitas vezes nem conhecia essa doença, então foi muito importante. Então é um tema quente, né? Se é um tema que está na cabeça das pessoas, quem faz a prova vai lembrar desse tema, né? Mas sempre já é um tema que sempre cai também, né? Então não é muita inclusive novidade. na última prova caiu. E de novo estava na aula, então estava tranquilo. Tem O que aluno estava cair. tranquilo. Tem que cair. E aí depois a gente fala um pouquinho de facomatoses, que é um tema que cai também, geralmente uma questão, às vezes duas. Mostrar umas imagens, é um tema bem quente para a prova de imagens, mas a gente primeiro vai falar de retinoblastoma. Legal. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre retinoblastoma. E assim, retinoblastoma é uma doença fundamental na oftalmologia. Dos tumores, ele é fundamental. Por isso que na primeira semana do nosso curso extensivo da parte de onco, a gente aborda retinoblastoma e melanoma de coroide. Por quê? Porque a gente está falando dos tumores oculares, né, os tumores primários do olho, os mais comuns. Então, se você for lidar com um tumor ocular, muito provavelmente você vai estar lidando com uma das duas situações aqui, né? Ou melanoma ou retinoblastoma. Então, vamos puxar para o retinoblastoma, né? Por que ele é tão fundamental, pessoal? Olha, grava essa informação porque esse tipo de informação sempre cai, né, Bernardo? É o tumor intraocular primário maligno mais comum da infância. Não tem como, você não pode deixar de lembrar disso, né? É uma informação muito importante, né, Bernardo? É o tumor intraocular ali, primário do olho maligno mais comum que tem da infância. Então, grava. O do adulto é o melanoma, né? Também por isso que esses dois tumores são fundamentais. Não tem como você passar pela residência de oftalmologia sem conhecer um pouco esses tumores, porque é possível que na prática vai ver isso, então por isso que cai na prova sempre. Né? Então é legal a gente discutir isso aqui. Né? Bom, olha só. Tumor primário intraocular maligno mais comum da infância, retinoblastoma. É a principal causa de enucleação, porque é um dos tratamentos clássicos. Né? Então a principal causa de enucleação em crianças, retinoblastoma. Então é fundamental. Afeta igualmente os dois sexos. Tá? Em geral, afeta igualmente os dois sexos, não há predomínio de raça. Agora, olha que informação fundamental. 90% dos casos, quase tudo, 90% dos casos, você vai diagnosticar na criança com menos de 3 anos. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer o seguinte, olhou uma criança com uma massa dentro do olho, até prova em contrário, é um retinoblastoma. E a gente vai ver doença grave, doença que precisa de uma condução rápida, porque tem risco de vida, tem risco de perda de visão e risco de vida, né, para a criança. E também tem implicações para a família também, né? E esse é um tumor ocular, Bernardo, que a gente tem que estudar ele mais em detalhes, né? E para a gente entender de onde que ele vem, a gente entender um pouquinho da fisiopatologia,
vale a pena comentar um pouquinho sobre a genética aqui desse tumor. O que acontece? Como é que acontece isso, né? Esse tumor ele vai surgir, pessoal, quando você tem uma mutação num gene chamado RB1. É fácil de decorar. RB de retinoblastoma. Retinoblastoma 1. Esse é o gene. É um gene que suspeita-se que ele esteja nos fotorreceptores. Quando você tem a mutação dos dois alelos, né? A gente sabe que tem dois alelos, o gene lá tem dois alelos, se você muta os dois, esse gene ele é um gene supressor de tumor. Se ele não funciona, começa a surgir tumor. Então, se eu tenho a mutação dos dois alelos RB1, o que vai acontecer? Lá no meu fotorreceptor, eu vou desenvolver um tumor, o retinoblastoma. Essa é a ideia. Então, pergunta de prova, qual gene? RB1. Pergunta de prova, preciso mutar quantos alelos? Os dois, para você ter o tumor. Pergunta de prova, qual é a provável célula que gera retinoblastoma? O fotorreceptor. Então, esses são detalhes importantes para a gente entender de onde que vem a doença. Agora, olha só que interessante, pessoal. Existem duas formas, dois tipos de retinoblastoma que você vai ver na prática. Qual é a forma mais comum? É o somático. O que é isso? O cara adquiriu essa mutação. Ele é uma pessoa normal, uma criança normal, mas de repente deu um problema em uma célulazinha, em um fotorreceptor da retina que de repente pegou lá, mutou os dois alelos. Aí aquela célula ficou doida, né? Transforma num tumor, retinoblastoma, somático. Ou seja, somente aquela célula foi afetada. Dali surgiu um tumor. Ah, Daniel, por isso que na forma somática, geralmente o tumor é unilateral. Porque foi só uma célula. Aquela célula lá mutou, se transformou num tumor unilateral. É o clássico somático, ele costuma ser unilateral. 60% dos casos são somáticos. Só que o que é mais importante, pessoal, do somático é o seguinte. Olha só, se o problema foi lá no olho, lá na célulazinha da retina, pergunto, tem chance de passar para o filho? Porque essa é a pergunta aqui que os pais vão querer saber. Nossa, essa doença ela transmite? Nesse caso, não. Por quê? Porque o espermatozoide, o óvulo, estão bem, está tudo certo. O problema foi lá no olho do bebê. Perfeito. Essa é a forma somática. E a importância é características, geralmente unilateral, e não transmite para a prole. Isso é importante para a família. Ponto. Beleza. O que é a forma hereditária, pessoal? E aqui dentro da forma hereditária, que é a menos comum, 40% dos casos, se você juntar todos os tipos de forma hereditária, a gente vai explicar isso, então é menos comum. O que acontece? Eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter um óvulo ou um espermatozoide que tem o gene RB1 alterado, um alelo. Vai ter um alelo, vai contribuir com um alelo alterado. E aí, pessoal, o que vai acontecer nesses casos? Você junta um alelo doente com um alelo bom. Tá aqui. Concorda comigo que a partir dessa união vão surgir todas as células do corpo desse indivíduo e todas as células do corpo desse indivíduo vão ter essa mutação, uma mutação de um dos alelos? Concorda comigo que é muito mais fácil agora, que já tem um alelo mutado, o outro mutar e surgir um retinoblastoma? Essa é a forma hereditária. A forma hereditária, então, tem a ver com as células germinativas. Ou seja, essa criança tem no seu corpo várias células, não só no olho, hein? Várias células mutadas, prontas para quererem desenvolver um tumor. No olho, o clássico é o quê? Retinoblastoma. Ah, Daniel, por isso que na forma hereditária, geralmente retinoblastoma dá nos dois olhos. É o mais comum, 85% das vezes é bilateral. Olha que diferença. Claro, todos os fotorreceptores têm a mutação, é mais fácil de um mutar no olho, o outro mutar no outro e gerar dois tumores. Por isso que, nesses casos, eu posso ver dentro de um olho só, eu vejo como é mais comum eu ver vários focos de tumor. Perfeito. Pode acontecer. É mais comum nesses casos. Ah, Daniel, por isso que, nesses casos,
o meu paciente pode desenvolver outros tumores no corpo? Sim. Melanoma, sarcoma. Agora, o que cai na prova? O que cai na prova é um tumor maligno lá na glândula pineal do teu paciente. A gente chama de pinealoblastoma. Tem curiosidade sobre isso, Bernardo. Por que acontece na glândula pineal? Nos animais inferiores, a glândula pineal ela tem uma função fotorreceptora, então suspeita-se que tem essa relação, sabe? E de livro, quando você tem retinoblastoma nos dois olhos e o pinealoblastoma, a gente chama de retinoblastoma trilateral. Atenção para essa informação que eu dei aqui, porque ela é polêmica, porque tem autores que falam que se você tem o retinoblastoma hereditário mais um pinealoblastoma, independente se é uni ou bilateral retinoblastoma, você também chama de retinoblastoma trilateral. Atenção, qual é o clássico? Nos dois olhos, mais pineal, retinoblastoma trilateral. Mas saiba disso, sabe que tem lugar que fala assim, né, Bernardo? Vamos fazer um link com a neuroftalmo aqui, né? Porque na parte de síndromes pupilares tem uma condição que pode cursar com paralisia do olhar conjugado vertical, retração, nistagmo em retração convergência, né? Que é uma condição muito clássica que tem associação com tumores de glândula pineal. Então manda aí para a gente qual é essa condição que também pode aparecer na prova. E tem relação com a pineal, porque a pineal comprime uma estrutura lá no mesencéfalo chamada de comissura posterior. Vamos ver se a galera tá ligada aí, se a galera tá. Bom, quero ver a participação do pessoal. Manda aí a resposta se a galera tá afiada. É uma das clássicas causas de paralisia do olhar vertical, né? Vamos ver se o pessoal tá afiado aí. Beleza. Legal. Então, eu dei aqui para vocês uma série de informações sobre o retinoblastoma hereditário que não precisa decorar, né, Bernardo? Entender, surgiu lá da célula germinativa, então todas as células do corpo estão alteradas, por isso que é mais comum bilateral, por isso que é mais comum multifocal, por isso que pode dar outros tumores. Por isso que é importante você falar com a família, que nesses casos, sim, pode transmitir para o próximo filho. Isso é importante. Aqui só alguns detalhes de aconselhamento genético. Olha só, se você tem um pai que tem retinoblastoma bilateral, ora, provavelmente o espermatozoide dele tem um alelo doente. Então, ele tem aproximadamente 45% de chance de passar isso em diante. Tá? Isso pode acontecer. Perfeito. Por que não é 50%, Daniel? A gente entra em detalhes de penetrância, 90% de penetrância gênica nessa transmissão. Então, não precisa decorar isso, só grava a informação. Poxa, tem lá um pai que tem retinoblastoma bilateral, ele sobreviveu ao retinoblastoma, ele vai querer ter um filho? Olha, 45% de chance do filho ter a mutação. Vinha desenvolver um retinoblastoma também. Perfeito. Se o pai tem retinoblastoma unilateral, tem chance, Daniel? Tem. Por quê? Porque o hereditário, 85% das vezes ele dá o retinoblastoma bilateral. É o mais comum. Só que 15% das vezes o hereditário se manifesta como unilateral também. Então, 15% de chance aí de você transmitir isso para o filho. Se você tem uma situação em que os dois filhos da família, tem dois filhos com retinoblastoma, cara, isso não é azar, isso é mutação mesmo. Fala também, 45% de chance de o terceiro filho ter desenvolver a doença por conta dessa mutação. Então, esses são dados que são importantes do ponto de vista genético para você aconselhar a família, né? Isso é importante. Agora, já que a gente dominou, amarrou bem de onde vem a doença, qual é a diferença do somático, que é o mais comum, para o menos comum, que é o hereditário, quais são as repercussões, a gente começa agora a falar um pouco mais sobre a apresentação da doença. E isso é muito importante para a prática de vocês, pessoal. Gravem as informações aqui que é importante para a prática. Olha só, primeira coisa, já falei para vocês a dica. Menos de 3 anos com massa dentro do olho, retinoblastoma até prova o contrário. Vou continuar meu exame para ter certeza, mesmo clinicamente falando, de que é retinoblastoma. Agora, olha que interessante. E a prova já abordou isso. Se eu estou diante de um paciente que o pai tem retinoblastoma, o avô teve retinoblastoma, se eu tenho histórico familiar, concorda comigo que a criança que vier no meu consultório, eu vou estar mais atento? Os pais
levar a criança mais cedo? Resultado, qual é a idade média de diagnóstico quando ele tem histórico familiar? Geralmente 8 meses de vida. Ok, se eu tenho um paciente que não tem histórico familiar, ninguém sabe de nenhuma história familiar, beleza. Mas tem uma doença bilateral, concorda comigo que é algo mais grave, algo que chama mais atenção? Perfeito. Média de tempo de diagnóstico, aos 12 meses de vida. Agora, se eu tenho alguém que não tem nenhum histórico familiar, a doença é unilateral, concorda comigo que é algo mais discreto, é algo que pode passar despercebido? O que acontece? A média de diagnóstico desses aí que só tem a doença unilateral é lá por volta dos 24 meses. Demora um pouco mais para se chegar no diagnóstico. Isso foi questão de prova, por isso que eu estou dando essa informação. Mas é fácil de nós entendermos. É fácil. Pô, se tem histórico familiar e é bilateral, eu fico mais atento. Então, pego mais rápido. Agora, se é unilateral, mais discreto, acaba demorando um pouquinho mais o diagnóstico. E aí, pessoal, essa criança chega para você, ela entra lá no seu consultório e tem ali 2 achados clássicos. O primeiro grande achado, o sinal mais comum do retinoblastoma, o clássico é o quê? É a leucocoria. Esse é o achado mais clássico. A criança apresenta para você com leucocoria, o principal achado. Agora, o segundo mais comum, ela apresentar um estrabismozinho, às vezes até leve, bem discreto, o reflexo não está bem centrado nessa criança. A imagem está boa aí, Bernardo? Como é que está aí? Tá ótimo. Legal. Agora, essa doença, ela se manifesta inicialmente assim, o sinal é esse. Só que ela pode ir desenvolvendo. E aí ela vai desenvolvendo, ela pode gerar, por exemplo, um quadro que se assemelha à uveíte, um olho vermelho. Imagina que você tem uma massa tumoral crescendo dentro do olho das crianças, essa massa tumoral exige sangue. E ela, poxa, não tem sangue suficiente, é muito grande. Né? O olho não estava preparado para isso, ela começa a ficar isquêmica. Retina isquêmica, VEGF, resultado, neovasos. Esse paciente costuma complicar com glaucoma neovascular. Pergunta de prova, repetida. Qual é o principal tipo de glaucoma no paciente que tem retinoblastoma? Glaucoma neovascular. Por quê? O tumor ali exigindo sangue, ele tem uma certa isquemia, gera VEGF e isso gera neovasos. Perfeito. Esse tumor ele vai em direção ali às partes moles, ele invade órbita e pode evoluir para quadros que se assemelham a celulite, uma invasão orbital. Então perceba que a gravidade vai aumentando até chegar em metástase e óbito, né? Então percebe que é uma evolução. Tudo bem, pessoal? Pode passar por cada uma dessas etapas. Agora, o clássico, você não pode comer bola. Criança chegou com leucocoria ou estrabismo, fundo de olho. Veja o que tem no fundo de olho. Pense na possibilidade de retinoblastoma. Perfeito, pessoal. Legal. E do ponto de vista de fundo de olho, né? Como que é essa lesão, Bernardo? Olha só. Também ela vai evoluindo, né? Pode começar assim, ó. Geralmente esse aspectozinho, uma lesãozinha ali perto do polo posterior, mais elevada, mais pálida. Essa lesão pode ser única, dessa maneira aqui. Ela pode ser uma lesão com multifocal, ó, vários focos. Isso pode acontecer. Ela pode ser maior, grande, ó. Vai crescendo. O que eu quero chamar a atenção nessa imagem aqui? Primeiro, olha só o vaso nutridor, né? Característico de tumores assim. Um vaso nutridor. E olha esses pontinhos brancos aqui, pessoal. Esses pontinhos brancos aqui são o quê? São focos de cálcio. Isso aqui é fundamental. Criança com uma massa dentro do olho e cálcio. Pronto, retinoblastoma. É característico. Está batido o martelo. Retinoblastoma. Não precisa fazer biópsia. É retinoblastoma. Perfeito. É até interessante pontuar, né, que esse achado de calcificação ele é útil no diagnóstico diferencial também, né? Porque às vezes tem alguns casos avançados já com de repente um descolamento de retina associado, né? E você poderia pensar em um diagnóstico diferencial, por exemplo, doença de Coates, né? E aí a presença de cálcio, né, ela sugere bastante Exato. o retinoblastoma, né? Então, em alguns casos, você nem precisa de outros exames para você já dar o diagnóstico. Né? Então, você pode até precisar de outros exames, talvez para estadiar e tudo mais, mas para diagnóstico, a presença de cálcio num paciente com uma lesão intraocular
uma criança menor do que 3 anos, está dado o diagnóstico. Então, no Colts não tem calcificação, então é importante a gente pontuar isso daí. Exatamente. E aí, pessoal, agora que você tem aquela massa ali dentro do olho do paciente, ali na retina do paciente, essa massa ela pode escolher alguns caminhos. Ela pode querer, por exemplo, ir para mais dentro do olho, ou seja, pode ir em direção ao vítreo. E aí você tem um crescimento que a gente chama endofítico. O que é isso? Olha só, a massa crescendo para dentro do vítreo, começa a soltar pedaços para dentro do vítreo, que a gente chama de sementes vítreas. Essas sementes elas vão circular pelo olho, elas podem ir para a câmara anterior, formar o que a gente chama de pseudohipópio. Percebe que, olha que interessante, né? Esse hipópio não faz um nível líquido bonitinho, né, Bernardo? Ele fica inclinado, porque é célula cancerígena aderida. É diferente do hipópio que a gente está acostumado. Mas a importância de você entender essas células aqui é que elas são células cancerígenas e onde elas implantam, elas geram novos focos de tumor. E elas podem ser drenadas pelo ângulo camerular. E aí vai lá para linfonodo, começa a disseminar a doença. Então, caminho endofítico para dentro do olho, câmara anterior, corpo. Isso é importante. Um outro caminho é o seguinte, pode ir em direção à coroide, então vai para baixo da retina. Em direção à coroide, esclera, órbita. Qual é o grande achado? Bom, se vai para baixo da retina, começa a descolar a retina. É o descolamento de retina exudativo. Essa é a clínica clássica aí. Então, a gente aqui aprendeu a clínica clássica do retinoblastoma, como que ele evolui no olho do paciente. Agora, você está diante desse paciente, você já fez seu exame clínico, você já tem na cabeça, bom, isso aqui é retinoblastoma. Agora, você pode tomar algumas condutas para avaliar alguns exames complementares. Legal. E aí, pessoal, tem 2 exames que são assim muito bacanas para esse paciente. Muito bons. O primeiro é o ultrassom. Ultrassom. Por quê? Porque o ultrassom ele é capaz de avaliar a presença de cálcio. Esse é um ponto importante. Aí o aluno pode falar, Daniel, mas uma tomografia computadorizada poderia ver muito bem o cálcio também? Não poderia? Poderia, ver até melhor. Só que, pessoal, lembra, esse é um paciente que ele está assim, ó, querendo evoluir para outros tumores. Lembra, ele está cheio de célula, ele pode, né, se ele tiver o tumor hereditário, todas as células do corpo podem ali gerar um tumor em potencial. Então você não vai fazer um exame com radiação ionizante, não vai fazer. Você vai fazer o quê? Ultrassom. Para quê? Documentar cálcio na lesão. Porque é tão característico. Se eu acho cálcio, poxa, está confirmado. Legal. Agora, lembra que eu falei para vocês que esse é um paciente que pode ter um pinealoblastoma também? Lembra disso? Eu tenho que avaliar o sistema nervoso central também. Peço o que também? Uma ressonância, que não tem radiação ionizante. E aí eu consigo estudar bem para ver se não tem nenhum outro tumor associado, para ver como é que está a órbita do paciente, ter uma noção melhor do meu paciente. Então, o que você vai pedir para o teu paciente? Ultrassom, ressonância. Por que não pede TC? Por que você evita? Por conta da radiação ionizante. Esse é o conceito que a gente tem que ter, Bernardo. Excelente, é isso mesmo. Esses exames de tomografia computadorizada em crianças já é algo que a gente sempre evita, né? Ainda mais numa criança com um tumor germinativo na retina. Então, esse paciente a gente tem que evitar ao máximo. Então, a gente vai lançar a mão do ultrassom não invasivo, permite a gente fechar o diagnóstico na grande maioria das vezes. Exato. Agora, legal. Tenho uma criança aqui na minha mão, avaliei bem. Agora eu tenho que avaliar o seguinte. Bom, quais são os meus medos aqui, né? Meu medo é o quê? Meu medo é que esse tumor, ele saia do olho, ele invada outras estruturas. E aí vem aqui um conhecimento importante. Quais são as vias de saída, né? Por onde esse tumor sai? As vias de disseminação. Qual é a mais importante, pessoal? A mais importante, a clássica, onde ele sai mais fácil. Esse tumor ele tem uma facilidade para sair por aqui, ó, pelo nervo óptico. Olha que interessante, tá lá, olha o tumor e olha só, o nervo já está infiltrado, já acometeu o nervo. Por isso que uma das recomendações que nós temos é que quando a gente faz uma enucleação, a gente precisa tirar pelo menos 10 milímetros de nervo óptico, justamente para você tentar dar uma margem aqui, para conseguir ver se o nervo foi acometido ou não. Se foi acometido, um prognóstico pior, né? Porque
a doença já está mais disseminada, né? Então pode ir para o sistema nervoso central. Por isso que a gente avalia também nessas crianças o quê? O líquor, justamente por conta dessa possibilidade. Uma belíssima outra bonita, né? essa peça de enucleação, hein? Bem clássica, né? Mostrando bem aí, né? Outra possibilidade, pessoal, é o quê? É só mostrando aqui, ó, olha só o nervo óptico acometido, ó, a presença de acometimento do nervo óptico, isso aqui tem que te fazer pensar em um prognóstico mais reservado também, tá? Esse paciente evoluiu até para catarata, pelo visto, né? Parece, pelo menos, por conta desse tumor ter chegado tão lá para anterior. É verdade. E é uma das complicações, né? Assim, dos casos muito avançados, ele invade até o segmento anterior, né? Exatamente. Uma outra possibilidade é o que, ó, invade a coroide, ó. Olha só, aqui ele está entrando em direção à coroide, em direção à esclera. E qual é o problema disso? O problema disso é que a coroide é puro vaso, né? Pode ter uma disseminação hematogênica, geralmente para ossos, por exemplo. E por isso que mielograma é um exame possível também para avaliar, estadiar esses pacientes. E a gente já conhece esse, né? As sementes vítreas no ângulo camerular, elas podem ser drenadas ali e isso pode ir para os linfonodos. Então, fazer um exame de linfonodo é outro ponto importante. Legal. Esse é um tumor que a gente precisa, né, Bernardo, discutir um pouco mais. Então, por isso que demora um pouquinho mais. Eu passei um pouco do meu horário aqui, mas estou quase finalizando. Vai tranquilo. Vai na boa. Pessoal, imagina só, a gente pegou aquela peça ali que a gente mostrou agora. Imagina que eu pegasse um pedaço dela. Não precisa fazer biópsia para fazer o diagnóstico. Não precisa. E, inclusive, até pode disseminar células se você vai lá e espeta aquele tumor, né? Mas se você pegasse um pedacinho dele e botasse no microscópio, o que você veria são alguns achados, alguns epônimos que caem em prova. Inclusive, na última Copa Intraoftalmo caiu. Né? Caiu a foto e perguntava qual era o tumor, uma coisa assim. É claro, a turma viu acertou em peso isso aqui. Aliás, a galera que gosta de epônimo, eu acho que esse é um dos epônimos mais difíceis que tem, cara. Esse é um epônimo meio trava-língua, esse aí. É verdade. São as rosetas, né? São 3, tá? Na verdade, são 2 epônimos e um outro nome estranho. Vamos lá. O primeiro é a clássica, né? A roseta de Flexner-Wintersteiner. Exatamente. Wintersteiner. O que é? Isso aqui, pessoal. Ó, parece uma roseta mesmo, tá vendo? Olha só que interessante. Para decorar o nome, Flexner, Wintersteiner, o que caracteriza ela? Né? Essas células aqui em forma de roseta e um centro aqui, ó, vazio. Perfeito? Então, eu decorei da seguinte forma. Flexner, F de furo. Tem um furo no centro, ó, grava assim. Tem um furo aqui, ó. Beleza. Por quê? Porque você pode se confundir com a outra, que é a de Homer Wright, que parece uma roseta também, né? Só que no centro você tem um material eosinofílico, né? Esse material rosado aqui, ó. Então ela é diferente. Homer Wright tem esse material central, Flexner Wintersteiner tem um furo no centro. E a terceira célula interessante que a gente vai encontrar são os phleurates, que parece, o livro fala assim, ó, parece um buquê de flores, isso aqui. Não parece muito para mim não, mas é assim que está no livro, Bernardo. Os phleurates. Se cair numa prova de imagens, acho que tem, assim, não acho que seja provável, mas se cair a roseta de Flexner Wintersteiner, que é a mais característica, né? Então você viu uma estrutura arredondadinha, parecendo uma rosa, né? Ele vai ter que te dar um contexto também, né? Vai falar de uma criança com um descolamento de retina, uma leucocoria, enfim. Acho que num contexto daria para acertar uma questão, né, desse tipo. Exato. É um ponto importante só, Bernardo, é que, apesar de ser característico, não é patognomônico, né? Não é Isso aí a prova exatamente. pode cobrar, porque o meduloepitelioma, o meduloblastoma e o neuroblastoma também podem ter esse mesmo achado aqui. Então, pessoal, é característico, mas não é patognomônico, e isso a prova gosta, né? Ela gosta de perguntar essas bobeirinhas assim, né? Beleza. Agora, Bernardo, ó, chegamos à parte final, que é a parte do tratamento. E para a gente tratar esse paciente, pessoal, a gente precisa, assim, a gente tem condutas que variam de acordo com o tamanho do tumor, né? Então, o tumor ele pode ser graduado para fins assim, de orientar o teu tratamento em 5 grupos: A, B, C, D e E. Nossa, como é que eu vou gravar isso, né?
Pessoal, olha só, o grupo E, que é o mais grave, é bom senso. É bom senso. É aquele tumor que desorganiza o olho todo. Aquele tumor que já invadiu a estrutura extraocular, está na órbita já. O olho já está em fitizes, glaucoma neovascular. É bom senso. Grupo E, Runheira. bom senso. Exato. Perfeito. Agora, vamos lá. O grupo A. O que é o grupo A? Grava da seguinte forma. É um tumor pequeno e longe do polo posterior. Grava assim. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Olha essa imagem aqui, ó. Olha que tumor pequenininho. Pequeno. E está longe do nervo, longe da mácula, tá vendo? A mácula está livre. Perfeito. O que é o grau B? Como é que eu gravo o grau B? Vai anotando aí, isso é importante, é o raciocínio. O grau B, ele é o não A. É um tumor grande ou longe, ou perto do polo posterior, né? O contrário do grau A. Então, olha só, esse caso aqui, ó. Olha aqui. É um tumor grande ou perto do polo posterior. Nesse caso, ele pegou as duas características. Ele é grande e está perto do polo posterior. Ponto. Legal. Grau C é o C de semente. É aquele que já começa a gerar semente vítrea. Só que ele é ordeiro, tá vendo? Olha só uma sementinha pequenininha aqui, ó, bem localizada. O grau D é semente difusa, muita semente vítrea. Pronto. Basicamente, assim você consegue já classificar. Né? Tem uma outra característica que às vezes eles cobram, que é quanto à quantidade de descolamento de retina. O grau B, ele tem pouco descolamento de retina, 5 milímetros só. Grau C, 1 quadrante. E grau B, mais de 1 quadrante de descolamento de retina. Com isso, você consegue classificar qualquer um dos tumores. Perfeito, né? Acho que deu para... Claro que é uma informação um pouco mais decoreba, tem que anotar, né? Agora, o que é importante disso, né, pessoal? Bom, grau E, que é aquele grau que não tem prognóstico, né? Já não há mais prognóstico visual. O que você pode indicar para o grau E? Uma enucleação. Lembrando que você tem que ressecar 10 milímetros do nervo óptico por aqueles detalhes que a gente conversou. Beleza. Agora, se você tem uma lesão pequenininha, grau A, pequeno e longe do polo posterior, poxa, perfeito. Tá? Se tiver lá assim, longe da mácula, longe do nervo, você conseguir fazer laser, você pode fazer um laser diodo, queima o tumor. Perfeito. Ah, Daniel, é muito longe, tá difícil de chegar com laser. Faz uma crioterapia. Vai lá com o crio e congela o tumor. Pronto. É o grau A. Grau B e grau C já são tumores maiores, tumores perto do polo posterior, fica mais difícil fazer laser ali. Aqui entra um papel especial, né, para o grau B, grau C, grau D, um papel especial da quimioterapia. Você faz a quimioterapia que pode ser intravenosa, e essa quimioterapia ela reduz muito o tamanho do tumor. Reduz muito o tamanho do tumor. Agora, atenção. O que o CBO coloca? Você tem um índice de recidiva muito alto na quimioterapia. Por isso que você associa geralmente um tratamento de consolidação, um laser, um crio, associa, diminui o tamanho do tumor, ficou pequenininho, passa o laser ou passa um crio, por exemplo. Perfeito. Grau D, o que tem acontecido? Grau D já é mais grave, né? Antigamente se usava quimioterapia mesmo, intravenosa também, só que as chances de sucesso eram baixas já. Tem ganhado cada vez mais importância a quimioterapia intraarterial, porque no grau D já é muito tumor, o quimioterápico intravenoso ele causa efeitos colaterais, então nesse caso vai lá na artéria oftálmica e faz um tratamento mais localizado com quimioterapia diretamente na artéria oftálmica. Isso tem ganhado mais, tem estado mais em voga atualmente, tem salvado muitos olhos grau B, né? Na Academia Americana coloca 90% de chances de sucesso, enquanto que a quimioterapia intravenosa no grau D era 50%, então realmente é uma revolução, né? No tratamento Eu acho que está cada vez mais
avançada. Eu acho que Pode é falar, Bernardo. importante a galera ter em mente essa questão da quimioterapia intra-arterial, porque é algo atual, né? É algo que já se faz há algum tempo aqui no Brasil, né? Em alguns centros. No Hospital das Clínicas da USP começou a fazer também, na Unifesp, no Unifesp, eu acho que também na USP Ribeirão já era feito há mais tempo. Mas essa quimioterapia intra-arterial, ela realmente é bem interessante. Você, através de radiologia intervencionista, você cateteriza a artéria oftálmica e faz, né, a infusão dos quimioterápicos direto ali na artéria oftálmica. É uma técnica super elegante que realmente tem mudado aí o prognóstico de alguns tumores avançados aí de retinoblastoma. Exatamente, exatamente. E aí, pessoal, tem aí, com o advento da quimioterapia, né, a radioterapia, que é uma outra opção de tratamento, acabou ficando um pouco mais de lado. O tumor, ele é radiosensível, só que lembra, né, radiação ionizante, não é bom para esses pacientes. Então, geralmente, a radioterapia ela fica ali para casos mais recidivados, casos que tem as sementes vítreas que não está resolvendo, com quimioterapia que é mais difícil do quimioterápico chegar na semente vítrea ali. Então, para esses casos, você ainda pode usar ali a radioterapia, mas ela está mais assim, ela é usada em casos refratários ao tratamento quimioterápico, focal, né? Então, basicamente, é isso que nós temos hoje de armamento terapêutico, né? E aí, pessoal, a gente encerra aqui a nossa discussão, Bernardo. Passei um pouquinho, mas é porque o tema ele exigia, né, uma Não, o discussão tema é mais importante. aprofundada, né? Eu gosto de dizer que, não, uma ótima aula, né? Recordei muita coisa bacana também de retinoblastoma. Eu gosto de sempre, na hora que eu estou estudando, tentar fazer associações, comparações, que eu acho que ajuda a gente a gravar as coisas, né? Então, eu sempre, por exemplo, nessa questão de tratamento, né? Você opondo blastoma e melanoma a gente sabe que é do adulto e tudo mais, o melanoma a gente costuma tratar com bracterapia, radioterapia. O retinoblastoma a gente costuma tratar com químio. E não é muito difícil também de você entender, né, pessoal? O paciente que é submetido à radioterapia, além do risco de retinopatia da radiação, também tem risco de outros tumores, né? Então, numa criança, você evita isso. É diferente de um idoso, de repente, com melanoma, que você quer fazer a bracterapia para salvar o olho dele. Se tiver retinopatia da radiação, beleza, ele já está mais velho, tem o outro olho. Agora, numa criança, é algo que você quer evitar, né? Então, assim, Exato. eu gosto de fazer essas analogias para a gente gravar mais fácil as coisas. Então, a gente comparando, opondo as duas coisas, a gente consegue lembrar bastante coisa. Bom, Só um ponto, Bernardo. A Calodani, ela mandou para mim aqui uma pergunta. Só pediu para repetir aqui os diagnósticos diferenciais aqui para as imagens do corte histológico. Então, Calodani, anota aí. Neuroblastoma e meduloblastoma. Essas são as possibilidades. Já vi cair em prova, tá? Então, vale a pena eles anotar. Pode prosseguir, Bernardo. boa, perfeito, ótimo. Vou tentar não me estender muito, pessoal, até porque é um tema menos importante. Tentar fazer uma coisa mais leve, mostrar umas imagens aqui para a gente finalizar essa live. Então, vamos falar um pouquinho das facomatoses. O que são as facomatoses, né? A gente agrupa uma série de doenças sob esse guarda-chuva aqui das facomatoses por algumas razões. São doenças que têm uma característica genética, né? Então são doenças hereditárias, doenças que têm associação com mutações genéticas, que têm por característica tumores em diversas partes do corpo, incluindo os olhos, por isso que a gente estuda elas, né? E além de tumores, geralmente esses pacientes vão apresentar manifestações cutâneas e manifestações neurológicas. Então, claro que vai ter variações, mas em geral as facomatoses são isso: doenças genéticas com tumores, manifestações cutâneas e manifestações neurológicas. Por isso que a gente estuda elas em conjunto. Uma dica de prova, né, uma dica que vai te ajudar caso haja ali uma pergunta de prova sobre a genética das facomatoses, é que quase todas são autossômica dominantes. Então você pode gravar que facomatose é autossômica dominante. Tem exceção? Tem. O hemangioma cavernoso da retina pode ser esporádico, o hemangioma racemoso pode ser esporádico, beleza. Mas o clássico, pessoal, então
von Hippel-Lindau, esclerose tuberosa, neurofibromatose, as doenças mais clássicas das facomatoses são autossômicas dominantes, então se perguntar, você tem uma boa chance de acertar. Vamos começar com a que mais cai em prova, caiu em 2023, a gente até publicou um Reels recente, que é a doença de von Hippel-Lindau. Então, a genética, eu não preciso falar, é autossômica dominante, e o gene envolvido também caiu em prova. Foi a pergunta de prova de 2022, porque caiu também na prova de imagem de 2022, perguntava qual era o gene. E eu considero uma questão bem fácil, porque o gene caiu na prova de imagens, né? Qual é o gene associado a essa lesão? Aí tinha lá uma lesão clássica e era o gene VHL, von Hippel-Lindau. Não tem muito erro. Se agora, perguntar, a gente precisa Bernardo, se perguntar qual é o cromossomo, é o cromossomo 3, porque são 3 letras, VHL. 3 letras ou 3 palavras, né? Von Hippel-Lindau. Beleza, é isso aí. Qual é a lesão ocular na doença de von Hippel-Lindau? Ela é muito característica, pessoal. Não tem outra lesão em oftalmologia que tem esse aspecto aqui. Um tumor vascular, alaranjado, avermelhado, geralmente com esse formato aí arredondado, e com esses vasos nutridores, né? Uma artéria dilatada e uma veia dilatada chegando até esse tumor. Então, viu isso daqui e já caiu na prova de imagens mais de uma vez, não tem como não pensar no hemangioblastoma ou hemangioma capilar da retina, são sinônimos e que estão associados aí à doença de von Hippel-Lindau. Então, tumor vascular com vasos nutridores caprichosos, isso é von Hippel-Lindau, isso vai aparecer em até 65% dos pacientes com a doença. Aí pode ser um tumor só, pode ser múltiplos, pode ser bilateral, então pode tudo, não tem muita regra, tá? Esse paciente pode ter baixa visual? Pode, porque como é um tumor vascular, esses vasos não são muito competentes, então pode extravasar para o espaço subretiniano, pode causar descolamento de retina seroso e pode sangrar também, pode causar hemorragia vítrea. Então é assim que ele complica do ponto de vista ocular. E como que eu vou tratar esse tumor? Se ele estiver causando manifestações de baixa visual, descolamento seroso, essas complicações que eu falei, você pode ou ir lá dar uma cozinhada nele com a fotocoagulação a laser, ou se for um tumor muito periférico, difícil de chegar com laser, assim como no retinoblastoma, ou grande demais, que você não vai conseguir com laser ali dar essa cozinhada no tumor, fotocoagular ele, você pode fazer a crioterapia, tá? O anti-VEGF pode ser um adjuvante, tá? Mas como tratamento único, geralmente não vai ser eficaz, mas um adjuvante para aquele tumor que está exudando, né? Ele pode diminuir a exudação. E tem alguns casos até de cirurgia, né? Para esse tumor. Até o doutor André Maia tem alguns casos em que ele faz uma sutura do vaso nutridor. Enfim, tem algumas coisas, mas o clássico é fotocoagulação a laser e crioterapia. É importante conhecer, e a pergunta de 2023, eu achei a pergunta até interessante, mas achei um pouco mal formulada. Ele descrevia um paciente lá com von Hippel-Lindau e perguntava qual era a conduta. Qual era a conduta? Aí tinha lá dentro, as condutas eram coisas sistêmicas, né? E a resposta era assim, ultrassom de abdômen. Então, por que você deve investigar o abdômen desse paciente? Porque esse paciente pode desenvolver tumores abdominais. Esse paciente tem tumores em várias partes do corpo. Um deles é esse aqui, ó, o carcinoma de células renais, um tumor maligno nos rins. Então, viu ali um tumor no rim, um paciente com uma lesão vascular da retina, tem que pensar em carcinoma de células renais associado à doença de von Hippel-Lindau. Outra lesão abdominal é essa aqui, ó, que já está ali acima do rim, né? Está na suprarrenal. Esse paciente pode ter também o feocromostoma, que é aquele tumor produtor de catecolaminas. Mas por que eu achei a questão mal formulada? Porque eu acho que o mais importante nesses pacientes é a imagem de sistema nervoso central, porque esse paciente pode ter hemangioblastoma de sistema nervoso central, sobretudo no cerebelo, em até 50% dos casos. E é a principal causa de mortalidade nesses pacientes, junto com o carcinoma de células renais. Então, esse paciente morre ou de tumor vascular, né, hemangioblastoma de sistema nervoso central, ou de carcinoma de células renais. Então, a questão só falou ultrassom de abdômen e ignorou a necessidade de fazer uma imagem do sistema nervoso central, mas como não estava entre as alternativas, a gente não vai brigar com a questão, né? As outras opções era
biópsia do vítreo, umas coisas meio nada a ver. Então, assim, a questão dava para acertar tranquilo até, embora eu achei que ele podia ter colocado ultrassom de abdômen e ressonância magnética do sistema nervoso central. Mas foi uma questão que caiu em 2023, então um tumor que costuma cair, tá? Todo ano, ou ano sim, ano não, cai aí doença de von Hippel-Lindau e o hemangioblastoma da retina. Outra doença, essa mais difícil de cair, é o hemangioma racemoso da retina. Esse aqui eu vou basicamente mostrar uma imagem para vocês. Clássica a imagem, né? Hemangioma racemoso da retina. Você viu esse emaranhado de vasos aqui que você não está entendendo muito bem o que é veia, o que é artéria, porque está tudo dilatado, tudo tortuoso. A artéria e a veia com a mesma cor e com o mesmo calibre. Cara, isso é hemangioma racemoso da retina. É uma imagem que quando eu vi a primeira vez, eu nunca vi na prática, né? Mas eu vi a primeira vez a imagem e falei, cara, que coisa bizarra, né? Meio esquisito e tudo mais. Então, esse emaranhado vascular é o hemangioma racemoso da retina. Ele pode vir isolado, e é até o mais comum, ou ele pode vir associado a uma malformação arteriovenosa cerebral também. E quando ele vem associado, a gente chama essa síndrome de Wyburn-Mason, tá? Então, disso aqui, queria basicamente que vocês conhecessem essa imagem, não é algo que costuma aparecer em prova. Um que apareceu em prova recente, mas também foi a primeira vez, é o hemangioma cavernoso da retina. Você pode estar pensando assim, pô, eu lembro de hemangioma cavernoso da órbita. Bom, esse você tem que lembrar mesmo, porque esse cai todo ano. Mas existe o hemangioma cavernoso da retina, que também aparece ali em mulheres de meia idade, pode ser esporádico ou pode ter uma herança autossômica dominante também em mulheres de meia idade, e ele geralmente também ele é isolado, tá? Geralmente ele é isolado. Mas esses casos autossômico dominantes às vezes podem aparecer com lesões de pele, hemangiomas de pele e hemangiomas de sistema nervoso central associado. Mas o mais comum é ser esporádico. Mas só quero que você também veja a imagem, tá? Mais nada de hemangioma cavernoso da retina. É lesão em cacho de uva. Essa daqui realmente parece um cachinho de uva, né? Umas saculações arroxeadas, bem parecido com um cacho de uva. Viu esse tipo de lesão? Cacho de uva na retina. Isso é hemangioma cavernoso da retina, tá? Um detalhe é que essas lesões têm fluxo vascular, né? São lesões vasculares, mas é um fluxo muito lento. Por esse fluxo ser muito lento, acaba que as hemácias se separam do plasma. E às vezes pode formar esses níveis aqui, ó, na angiofluorescenografia. Tá vendo? Uns níveis que se formam porque a hemácia se separa do plasma, tá? Então isso pode acontecer, tá? E não tem extravasamento na anjo. Percebam que é uma anjo sem extravasamento, tá? Então, se perguntar na prova se essa anjo extravasa, não. O que chama atenção na anjo é essa separação, esses níveis líquidos que são formados. Então, já falamos de hemangioma capilar, que é o mais importante, doença de von Hippel. Hemangioma racemoso, que é aquele emaranhado de vaso meio maluco. Hemangioma capilar, que são a lesão em cacho de uva. E agora tem o último, né, que é o hemangioma da coroide. O hemangioma da coroide eu acho que é um pouco mais importante para a gente entender aqui, porque ele tem duas formas. A forma circunscrita, então hemangioma circunscrito, e o hemangioma difuso. O circunscrito, ele é específico aqui dessa aula, digamos. Porque o hemangioma difuso a gente já viu lá na parte de glaucoma pós-trabecular, né? Mas a gente vai revisar aqui esse assunto. O hemangioma circunscrito, por que ele é importante? Porque ele faz diagnóstico diferencial com melanoma, tá? Alguns melanomas não tem tanto pigmento assim, né? Então, melanoma pode ser um pouco ali amelanótico, que a gente fala, sem tanto pigmento, embora não seja o mais comum. E você pode ver lá uma lesão elevada, né, vindo da coroide ali, uma lesão elevada no fundo de olho. E você pode ficar na dúvida se é um hemangioma de coroide, benigno, ou isso é um melanoma, pode matar o paciente. Então, é um diagnóstico diferencial importante. O hemangioma circunscrito, ele é isolado, ele não vem com outras doenças, né? Ele é uma condição isolada e ele geralmente aparece no polo posterior, bem na região ali da mácula. Qual que é o problema? Esse paciente tem baixa visual por conta de descolamento de retina seroso. Imagina, a coroide já é cheia de vaso. Imagina se você tem um tumor vascular na coroide. Essa coroide vai ficar congesta. E aí esse EPR acaba não dando conta, né, de sustentar essa
pressão hidrostática existente na coroide acaba extravasando fluido para o espaço subretiniano. Esse paciente faz descolamento de retina seroso. Então, a imagem de ultrassom muito clássica. Viu aqui uma lesão, né, um tumor que está na coroide com descolamento de retina seroso? Isso pode ser um hemangioma de coroide, mas também pode ser um melanoma, né? Porque melanoma também causa descolamento de retina seroso. Aí, o que a gente faz? A gente mete ali um modo A, porque o ultrassom modo A, ele é bem diferente, e isso pode aparecer na prova, já apareceu em prova. Os ecos aqui no modo A, eles são de alta refletividade no hemangioma da coroide. Já no melanoma, eles têm ali um pico inicial e essa refletividade vai descendo, né? Tem uma refletividade média a baixa. Tem aqui uma foto boa desse melanoma, eu vou pegando aqui, vai falando aí que eu vou pegar ela aqui. Que é o que a gente chama de ângulo capa. Então, o modo A ajuda muito na diferenciação. Olha só, você vê uma lesão assim, esse é o hemangioma da coroide. Poderia ser um melanoma, poderia ser um melanoma melanótico. Aí você mete o modo A, aí você vê que você tem uma alta, olha a diferença, alta refletividade interna. Esse aqui está sem o sinal da seta, mas eu vou mostrar aqui, ó. A seta estaria aqui, olha como a refletividade é muito mais alta, enquanto no melanoma a refletividade interna é baixa. Inclusive, isso faz parte, inclusive, do mnemônico para você identificar o melanoma, né? Chama disso de melanoma hollowness, né? Então, tem uma refletividade interna baixa. Então, como que eu trato aqui o hemangioma circunscrito? Geralmente com o PDT, que é aquele laser que age na coroide junto com a verteporfirina, que é aquele fotossensibilizador. É um laser que age na coroide, um comprimento de onda específico para atingir a coroide. Ele consegue reduzir a permeabilidade da coroide, consegue tratar bem esse tumor e tratar basicamente o DR seroso, que é o que a gente quer melhorar, né, nesse paciente para melhorar a visão. Já o hemangioma difuso da coroide, ele está associado àquela síndrome chamada de Sturge-Weber, que é uma síndrome clássica com manifestações muito características. Esses pacientes com Sturge-Weber, eles têm, além do hemangioma difuso da coroide, que vai causar esse clássico fundos em molho de tomate. Então, aqui é diferente do hemangioma circunscrito, que eu vejo uma lesão bem delimitada, elevada, tanto que faz diagnóstico diferencial com melanoma. Aqui não, aqui eu tenho um pano de fundo vermelho, né? Uma lesão vascular difusa. Eu mal consigo ver o que é vaso da retina, o que é vaso da coroide, chamado fundos em molho de tomate ou fundos em ketchup, tá? No ultrassom, perceba, não tem aquela lesão bem localizada, eu tenho uma coroide difusamente espessa e, nesse caso, com descolamento de retina seroso também. Uma dica prática legal aí, Bernardo, nesse momento, é que às vezes você vai fazer o fundo de olho, você pode ver esse fundo vermelho em um primeiro momento, talvez isso não te chame muita atenção. Mas, na hora que você comparar com outro olho, isso vai te chamar atenção, porque é unilateral. Né? Geralmente do lado, né, da mancha. E outro detalhe, geralmente desse lado a escavação do nervo óptico provavelmente vai estar aumentada por conta de um glaucoma associado. Então são algumas diquinhas que tu vai pegar e vai conseguir ver bem, né, ao comparar, né, um olho com o outro. E já caiu em prova também, exatamente isso que você falou. A questão de prova, na prova de imagens, então, esse tipo de matéria é quente para a prova de imagens. A questão de prova era o seguinte: tinha uma criancinha, tipo essa daqui, com a clássica mancha vinho do Porto, também chamada de nevus flammeus, que é esse hemangioma facial, pegando primeira e segunda divisão do trigêmeo. Ele perguntava qual que é o fundo de olho esperado para esse paciente. Aí tinha uma lesão parecida com isso aqui, tinha um fundo de olho vermelho e com a escavação aumentada. A imagem para ver a escavação, mas dá para ver que está aumentada, né? Dá para ver que está aumentada. Então é uma questão de prova, realmente. Esses pacientes com Sturge-Weber também podem ter hemangiomas intracranianos, leptomeningos, e podem ter também hemangiomas episclerais. E esses pacientes têm classicamente glaucoma pós-trabecular associado, porque eles têm a pressão venosa episcleral muito aumentada por conta desses múltiplos hemangiomas episclerais, faciais, palpebrais. Então, tem uma congestão venosa nesses pacientes muito grande. Opa, voltando aqui, caiu sozinho aqui a live, voltando. Opa, vou chamar aqui o professor Bernardo. Do nada, Bernardo, do nada caiu, o Instagram mandou uma mensagem aqui, ó, acho que a gente tá empolgado aqui na live, né? Os caras derrubaram a gente, cara.
Boa, mas você viu que a galera já voltou, então estava Boa, interessante o assunto. boa, Bom, boa. a gente já falou dos hemangiomas, agora realmente vou tentar ser breve aqui para a gente encerrar esse assunto aí no máximo em 10 minutinhos. Vou falar da esclerose tuberosa e da neurofibromatose. Então, a esclerose tuberosa, ela tem um epônimo que é doença de Bourneville, tá? Então, um epônimo clássico da esclerose tuberosa. Ela também é autossômica dominante, já falei para vocês, vocês não precisam decorar, todas as neurofibromas, todas as facomatoses em geral são autossômica dominantes. O gene envolvido aqui também é simples da gente gravar, que é o TSC1 ou TSC2. TSC1 de tuberous sclerosis, né? Esclerose tuberosa em inglês, tá? Ela é uma doença de crianças, tá? Acomete crianças ali até 10 anos de idade, atingindo tanto meninos quanto meninas. Mas vamos agora para o que interessa. Qual que é a lesão clássica da esclerose tuberosa no fundo de olho? Então, é o oftalmo pediatra que vai acabar pegando isso, né? É o astrocitoma da retina. Eu acho interessante, cara, que essas facomatoses, as lesões são muito características, né? Não tem muita dúvida do diagnóstico se você conhece, né? O que você não conhece, você não mata o diagnóstico. Mas assim, não tem muita dúvida. Bateu o olho, olha só, é uma lesão glial, né? Um astrocitoma da retina. É uma lesão que vem dos astrócitos, que são células gliais. Vão aparecer em até 50% dos pacientes. Acomete ali a retina interna. Percebam como ela é superficial aqui em relação aos vasos, né? Ela é bem superficial mesmo, também pode acometer a região ali próxima ao nervo óptico. O que é interessante desse astrocitoma? Olha só, ele é branco, amarelado, é uma característica glial. Ele tem hiperautofluorescência no exame de autofluor, então isso é muito importante. E ele, como você vê nesse OCT, ele é bem interno ali, pegando a camada de fibras nervosas da retina, principalmente, as camadas mais superficiais da retina. Então esses são os detalhes. Ele acomete a retina interna e ele tem hiperautofluorescência. Geralmente ele é assintomático, tá? Geralmente ele não causa sintomas, é um achado de exame desses pacientes com esclerose tuberosa que tem múltiplas outras manifestações clínicas, é uma doença clinicamente muito rica, tá? Então, como ele é assintomático, não exige tratamento, você apenas observa esses pacientes. O que eu queria chamar a atenção aqui na esclerose tuberosa são as manifestações clínicas sistêmicas, porque é quente aí para uma prova de imagens, tem muito achado. Quais são os achados mais importantes? Bom, primeiro achado fundamental, os chamados adenomas sebáceos que esses pacientes apresentam ou angiofibromas, são sinônimos. Bom, adenoma sebáceo, quando eu penso nesse nome, né, adenoma, uma lesão glandular das glândulas sebáceas. Aonde que vai aparecer esse adenoma sebáceo? No sulco nasolabial. Olha isso aqui. Isso aqui não é espinha não, pessoal. Isso aqui é anormal. São múltiplas lesões sebáceas, parecendo espinhas, né, na região aqui do sulco nasolabial. Viu isso daqui? Pensa em adenoma sebáceo, aparece em 90% dos pacientes com esclerose tuberosa. Além disso, olha só, eles têm um fibroma subungueal, uma lesão aqui na unha, um tumor aqui embaixo da unha, olha só, chamado de tumor de Cohen. Pode aparecer em até 40% dos casos. E lesões de pele muito características, que são as ash leaf spots. Essas lesões hipocrômicas na pele, tá? Viu essas lesões hipocrômicas, lesões brancas aqui na pele? Lembra de ash leaf spots? Tem associação com esclerose tuberosa. Mas o que é mais grave nesses pacientes, pessoal, é que eles possuem muitas vezes astrocitoma cerebral associado. E esse astrocitoma cerebral vai causar epilepsia em 90% dos casos e retardo mental. Então, o paciente com esclerose tuberosa, eu tenho que pensar numa criança com epilepsia, retardo mental e esses angiofibromas, que são essas lesões aqui sebáceas na região do sulco nasolabial. Essa é a tríade clássica, tem até um nome, tríade de Vogt. Tá? Então, tríade de Vogt. Vogt deve ter sido um cara importante na oftalmologia, né? Tem muitas coisas no nome dele. Doença de Vogt com a najarada, estrias de Vogt na córnea, e tem a tríade de Vogt da esclerose tuberosa, que é justamente tem uma degeneração coreana chamada degeneração de Vogt também. Verdade. Exato. Cara importante.
retardo mental, epilepsia e angiofibromas. Para finalizar, em 5 minutos, se a gente conseguir entregar aqui 10 e 10, a neurofibromatose. A neurofibromatose a gente divide em 2 tipos. A neurofibromatose do tipo 1, chamada de doença de von Recklinghausen, é a neurofibromatose periférica. Por que periférica, Bernardo? Porque as manifestações nos nervos vão ser manifestações geralmente periféricas, fora do sistema nervoso central. Então, assim que eu vou pensar. E a neurofibromatose tipo 2 é a central, porque acomete o sistema nervoso central. Então, vamos pensar dessa forma. Então, neurofibromatose tipo 1, qual que é a herança? Já sei, autossômica dominante. Qual é o gene? NF1. Muito fácil de gravar, NF1 de neurofibromatose do tipo 1. Quais são as manifestações clássicas desse paciente? Pessoal, é muito rica a clínica, é muito rica. Olha só, manchas café com leite, essas manchas amarronzadas. Se na esclerose tuberosa eram manchas brancas, né, que chamamos de Ashleaf spots, aqui eu tenho manchas café com leite. E também tem essas sardas, essas efélides axilares. Isso é muito clássico. Esse paciente tem tumor de nervo periférico que eu falei. Bom, o clássico, neurofibroma plexiforme. Então, tumor de nervo periférico acometendo a pálpebra, causando essa deformação da pálpebra do paciente, causando uma pitose, que a gente chama de pitose em S. Tá? Então, uma criança com mancha café com leite, uma pitose palpebral por conta de uma lesão aí tumoral na pálpebra, neurofibroma plexiforme, um tumor de nervo periférico que atinge a pálpebra. Esses pacientes têm amartomas irianos. O que são amartomas? O que são os amartomas irianos? São agrupamentos de melanócitos mesmo, né? São agrupamentos de melanócitos na íris, chamados de nódulos de Lisch. Muito característico, pessoal, a gente tem que conhecer. Eles têm glioma de nervo óptico, tá? Olha só, esse alargamento fusiforme do nervo óptico, vocês veem isso em órbita com o professor Dani, então glioma do nervo óptico na neurofibromatose. E esses pacientes podem ter astrocitoma de retina. Ah, então astrocitoma de retina não era só esclerose tuberosa? Não. É mais característico da esclerose tuberosa, mas ele pode aparecer também na NF1. Mas tem mais uma coisa importante nesses pacientes, o glaucoma. Esses pacientes podem desenvolver glaucoma em 50% dos casos. Esse glaucoma pode ser unilateral, acometendo apenas o olho ali, por exemplo, que tenha um neurofibroma plexiforme. Então, se tiver neurofibroma plexiforme, tem muita chance de ter glaucoma. Se tiver nódulos de Lisch, tem boas chances de ter glaucoma também. E acredita-se que esse glaucoma seja pela presença de neurofibromas ali no trabeculado também, tá? Lesões ali, microlesões no trabeculado do paciente, tipo neurofibromas. Bom, para finalizar e cumprir aqui com o horário, porque aí é papo mesmo, neurofibromatose tipo 2. Falei que ela é central porque ela está associada a tumores de sistema nervoso central. Qual é a herança? Eu já sei. Autossômica dominante, não preciso nem decorar. Qual é o gene? Também não preciso decorar, porque é o NF2 da neurofibromatose do tipo 2. Qual que é a lesão clássica que dá o diagnóstico? Sem ela não existe NF2. Qual que é essa lesão? O neurinoma do acústico ou neurinoma vestibular. Olha só, esse tumor no nervo vestíbulo coclear, tá? Pode ser bilateral, nesse caso aqui está sendo unilateral, mas essa lesão aqui no lobo temporal, pegando o nervo vestíbulo coclear, chamado de neurinoma do acústico, é a lesão característica. Sem ela não tem neurofibromatose, tá? Neurinoma do acústico ou vestíbulo coclear, que pode ser bilateral. Esses pacientes podem ter também meningiomas. Então, esse aqui é um grande meningioma associado a neurofibromatose do tipo 2, tá? Então, é clássico também a associação de neurofibromatose com meningioma. E no olho, o que ele pode ter no olho? Amartoma combinado da retina e do EPR. Essa lesão aqui, que também acho muito característica, olha só. Então, é uma amartoma de retina e EPR. Então, eu tenho proliferação de células gliais da retina, eu tenho proliferação de células do EPR, acaba formando essa grande fibrose na região da mácula e na região peripapilar, com pontos de pigmento por conta dessa proliferação do EPR, pontos ali amarelados, esbranquiçados por conta dessa proliferação glial da retina, e eles formam uma grande membrana epirretiniana também. Então, viu essa membrana epirretiniana meio exagerada
acelerada, uma membrana reptiliana meio bruta, como você nunca viu antes. Foi assim que eu gravei. Pensa em amartoma combinado da retina DPR. E se a NF1 está associada a glaucoma, a NF2 está associada a catarata subcapsular posterior. Tá? Isso pode ser questão de prova também. Pacientes têm catarata subcapsular posterior bem precoce na NF2. Pessoal, peço desculpas aí pela grande quantidade de informações, porque a minha ideia aqui é fazer uma revisão de imagens, mostrar bastante imagem para vocês, porque para gravar os mínimos detalhes é importante fazer as questões, dar uma revisada ali no que vocês anotarem de aula, vocês vão ver semana que vem, né? Mas é bem clássico as imagens, cai muito em prova de imagem, por isso eu fiz mais corrido para mostrar bastante imagem aqui para vocês. Não, eu acho que foi bom demais, cara. A discussão aí foi bem bacana, foi ampla. Com certeza daqui vocês vão tirar uns pontinhos para a prova e também para a vida, né? Conhecimento para a vida aí. Assim, eu acho que deu para a gente abordar bem, Bernardo, essas doenças, as tracomatoses, o retinoblastoma. Eu acho que a gente conseguiu cumprir aí com o objetivo da live de revisar isso aqui, né? É isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês até essa hora aí. Com certeza, a live caiu, a galera voltou, então tava interessante o tempo. Obrigado, pessoal. Desculpa aí ter passado do horário. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa. E parabéns aí para quem conseguiu o bônus lá, mais uma vez, né? Vai ser um passo importante. Quem não conseguiu, cara, esquece, bola para frente, porque é super possível e vai dar certo. Bora com tudo. Bora com tudo, pessoal. Obrigadão aí. Boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima. Abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.